PCB Master, software para programação e controle visual da produção. Conteúdo desta apresentação: apresentação dos recursos do programa, demonstração das rotinas de trabalho do programa, módulos de apoio. Alguns dos recursos do PCB Master são: registro e programação de ordem de produção, considerando equipamentos, moldes e outros ferramentais, tempos padrões reais ou estimados, turnos de trabalho, equipamentos e ferramentais opcionais, etc. Controle de horas paradas, gráficos de refugo, retrabalhos, produtividade e motivos de paradas. Controle visual do andamento de cada ordem de produção em cada equipamento ferramental, através de diagramas de barras horizontais. Suspensão, cancelamento ou reprogramação de ordem de produção ou de operações programadas. O PCB Master conta com os seguintes módulos de apoio: cadastro de produtos e componentes, permitindo a geração das estruturas dos produtos e seus respectivos componentes. Controle de estoque, entradas e saídas. Vantagens do uso do PCB Master: aproveitamento otimizado dos recursos de produção, redução dos tempos dispendidos nas rotinas de programação da produção e acompanhamento das programações em andamento. Diversos recursos de análise que facilitam a implementação de procedimentos de melhoria contínua. A seguir, vamos conhecer os recursos e as rotinas de trabalho do PCB Master. Muito bem. Vamos iniciar então a nossa pequena apresentação dos recursos do software PCB Master. Essa é a tela inicial do programa. Aqui, como a gente pode ver, já existem algumas ordens de produção que foram pré-cadastradas. Conforme a legenda aqui embaixo, as ordens de produção em branco são as pendentes de programação. As em azul são as programadas, que já foram programadas, mas ainda não foi dado início à produção. As ordens de produção de verde claro, elas já foram iniciadas, ainda não foram concluídas. As em verde escuro já foram concluídas, As ordens de produção que estiverem em amarelo, elas foram suspensas, podem ser reprogramadas mais tarde. E as que estiverem em vermelho foram canceladas. Canceladas quer dizer os dados dessas ordens de produção foram deletados da base de dados na nossa colônia histórica. Ela foi cancelada. E assim suspensa, então o histórico que já havia sido produzido seria mantido na base de dados para ser reprogramado posteriormente. Bom, aqui existem alguns filtros, podemos filtrar ordens de produção canceladas, concluídas, etc. Os setores, selecionar o setor, podemos selecionar aqui um filtro de datas, para a gente analisar. Aqui nós temos alguns dados interessantes. Esses painéis, essas telas que vão ser mostradas, o programa ele puxa elas automaticamente sempre que necessário. O usuário não precisa procurar no caso. Aqui vamos ver então cadastramento de postos de trabalho. Aqui embaixo aqui as paradas de máquina programada. A gente vai passando rapidamente assim, depois a gente vai fazer um exemplo. Isso vai ficar bem claro. Cadastramento de ferramentais e dispositivos. Então também são cadastrados os ferramentais.
voltando aqui nos equipamentos, né? Então veja se a gente tem os equipamentos, né? E os equipamentos opcionais. Cada um desses equipamentos ele possui N equipamentos opcionais. Se o equipamento for programado, não estiver disponível, estiver sendo usado em outra programação, o programa automaticamente ele procura equipamentos opcionais. Então aqui nós temos, por exemplo, o equipamento número 1, né? Equipamento 1. Ele tem como opcionais o equipamento 2 e o equipamento 3. Por equipamento, entenda-se, né? Uma prensa, um torno mecânico, alguma coisa parecida, né? Bem, da mesma forma acontece com os ferramentais, né? Cada ferramental ele também tem os seus opcionais. No caso dos ferramentais, né, nós temos então aqui, nesse exemplo aqui, nós temos um ferramental cadastrado, né, para esta operação 1, né? Então nós poderíamos cadastrar, por exemplo, mais um ferramental aqui, nessa operação. Seria o N2, modo 2, por exemplo, peças por 5, vamos dizer que seja 80 peças de ferramental, né? E a prioridade nesse caso é dada aqui no caso da ordem de uso do ferramental, né? Então, ferramental prioritário, né? Quando o programa for procurar ferramental para usar nessa operação, ele vai procurar sempre o primeiro, o M1. Caso o M1 esteja ocupado em outra operação, ele pega o M2 e assim por diante, né, para quantos ferramentais a gente cadastrar para essa operação. Bom, continuando a nossa apresentação, vamos ver aqui cadastro de operações, métodos e tempos. Né? Essa é a tela onde a gente vai cadastrar operação por operação, né, de cada produto. Cada produto tem as suas operações. Uma vez cadastradas as operações do produto, não precisa mais ser cadastrada para as demais ordens de produção. Né? E também os registros de tempos que a gente vai ver depois no exemplo. Né? Podemos cadastrar para cada operação uma imagem do produto, né? A ficha técnica do produto, uma imagem do produto, também do produto na operação. Podemos usar tempo padrão real ou estimado, né? Como a gente vai ver mais tarde. Temos aqui as configurações básicas, né, do programa. As configurações básicas são as configurações de curvas de trabalho, né, de horário de trabalho. Então aqui nesse caso nós temos, vamos fazer um exemplo aqui nesse caso. Suponhamos que a nossa empresa ela usa turno 1 e turno 2. Né? O turno 1 começa às 5 horas da manhã e termina às 14 horas. O turno 2 começa às 14 horas. O turno 2 começa às 14 horas e vai até às 22 horas. Suponhamos que a gente não usa turno 3 e também não trabalhamos sábados e domingos. Né? No caso, a empresa usa turno 3 e trabalha em sábado e domingo, não tem problema, se configura por aqui. Então, ok. Preencher a tabela de ordem de trabalho, que é aqui ela já preencheu. Então, domingo turno 1 e 2, quarta, né? Então aqui eu tenho segunda, terça, ela faz meio fora de ordem, mas é só apenas a forma como ela se organiza. Como a gente não quer trabalhar domingo, então a gente só vem aqui e diz que domingo são 0 horas. As horas trabalhadas domingo são 0 horas. Vamos colocar aqui também, ó, a hora in igual a hora fim. A hora inicial igual a hora final do turno. Turno 1 começa e termina às 14 horas, turno 2, aliás, turno 1 começa e termina às 5 horas, turno 2 começa e termina às 14 horas. 0 hora por turno. A mesma coisa no sábado. Se nós não queremos que a nossa empresa trabalhe no sábado, 0 horas no sábado, significa que não vai ter programação no sábado. Né? E aqui começa e termina às 14 horas também, com 0 horas. Sábado, pronto. Então, todas as programações que o programa fizer, ele vai se restringir de segunda a sexta-feira. Esse é o nosso caso, certo? Muito bem.
E aqui reprogramações automáticas, né? A gente recomenda que isso aqui, se for usado, seja usado com muito critério, que pode bagunçar todas as programações, né? Quanto às reprogramações automáticas, quando a soma das paradas não programadas em um posto de trabalho, equipamento ultrapassar tantas horas, definir aviso ou reprogramar automaticamente todas as operações posteriores programadas para esse mesmo posto de trabalho, né? Bem, pode-se usar isso aqui, a gente recomenda muito critério desse recurso. Bem, dando continuidade à nossa apresentação do TCP Master, recurso do TCP Master, vamos ver como é que se programa, como é que se cadastra e registra esse programa ordem de produção. O TCP Master é o cadastro de produtos, né? Suponhamos que a gente precise cadastrar o produto agora, como é que a gente faria? Vamos dar no cadastramento de produtos, né? Aqui nós vamos registrar o novo produto. Primeiro a gente registra aqui, seleciona a classe de equipamento, produto acabado, criar, código interno, 2009, peça nova, unidade, peça, salvar, material comprado ou produção comprado. Ok, salvar. Esse espaço aqui embaixo está cadastramento de componentes, né, no caso, e essa peça nova para sua montagem. Mas a gente não vai entrar nesse assunto agora. Salvamos, saímos. Nós vamos cadastrar a nossa firma. Dar o texto e entrar uma nova firma. Vamos aqui, setor 1, localizar nosso produto. Peça nova. Bem, vamos ver que a gente quer produzir 3.000 peças da peça nova. 3.000 peças. Então lá está a nossa ordem de produção, a peça nova, ordem de produção 09 do ano 12, né? Número de ordem de produção do ano. Pode ser configurado conforme a preferência da cliente, essa numeração de ordem de produção. Muito bem. Então a gente vai agora programar a nossa ordem de produção. Aqui a programação programar a produção da UB em foco. Tá? Estamos falando de executar. Quando a gente executa, aparece a primeira mensagem. Não há operações produtivas cadastradas para o produto. 10.009 deseja acessar o formulário de cadastramento de operações agora? Sim, devemos acessar. Aqui acessamos uma nova operação injeção. Injeção. Aqui é uma peça injetada, né? Essa parte vai ser injetada. Código do equipamento, onde vai ser injetado os dados de estruturão. Aí nós temos a descrição da operação. Ordem de execução, prioridade em relação às demais operações desse produto. 0, porque não tem nenhuma operação anterior, então essa aqui tem que ser a primeira a ser executada. Demora em relação ao início da operação anterior. 0, não existe nenhuma operação anterior. Tempo padrão. Nós vamos usar o tempo padrão real. Pode ser real ou estimado, né? Aqui, usa molde ou dispositivo, né? Então, a gente usa molde ou dispositivo. Ok. Salvar. Salvar. Vamos fechar aqui, vamos continuar a nossa programação. E aqui, o programa vai. Os dados de registro da operação informam que essa operação usa ferramentais. Entretanto, não existem ferramentais cadastradas para o produto 10.009. Na operação, deseja acessar agora o formulário de cadastro de ferramentais para esse produto? Vamos cadastrar ferramentais. Esse é um formulário de cadastro de ferramentais, né? Então, nós temos a peça 10.009, né? Vamos cadastrar aqui, então, ferramental.
o molde vamos chamar de F, né? Ferramental F1. Número de cavidades, se for molde, ou peças por cilindro, tem aqui 30 cavidades. Pode ver aqui, este módulo de combustível estará inativo no período para programação de manutenção. Tem que salvar. Se a gente, aqui nós temos o molde F1. Se nós desejarmos ter um molde de sobressalente, um ferramental opcional, no caso do molde 1, precisa estar inativo por algum motivo ou estar trabalhando em outra ordem de produção, outra programação, ou estar em manutenção, né? Nós temos que ter um ferramental opcional. No caso, podemos cadastrar aqui um ferramental opcional, né? Que seria um F2. Ferramental 2. Vamos ter que seguir na minha cavidade, ok? Então tá. Então nós temos o F1 e o F2. O F1 e aí disponível, o programa vai puxar o F2. Como a gente já falou, o mesmo pode existir também para os equipamentos. Né? Vamos ter aqui. Continuando, vamos programar, vamos ver o que esse programa vai fazer aqui. O tempo padrão não pode ser nulo. Equipamento 4, ferramental F1. Ok. Vamos lá. Aqui nós estamos. Olha só. Injetora 1, né? Ferramental F1. Aqui apareceu M1, M2, M3. Aqui, ó, nós vamos usar a injetora 1, F1, F2, né? F1, M2, M3 apareceu porque esses também são ferramentais que são usados na injetora 1 também. Né? Bem, vamos ver aqui. O F1, 0,02 horas por peça. Tempo de preparação de máquina, 0,5 horas. Bom, 0,02 horas por peça. Tempo de preparação de máquina, se for usado ferramental, 0,5 horas. Ok? Bem, vamos salvar. Salvamos. Vamos ver agora o que esse programa. Se ele programa ou se ele pede mais alguma coisa. Vamos estar programando. Programando a operação. Ele programou só uma operação. Nós tínhamos considerado apenas uma operação. Né? Vamos ver como é que fica com essa operação. Então aqui, consulta, deixe consultar e registrar apontamento de posição. Tá? Aqui está a nossa programação. Veja como é que vai ser. Né? Essa operação ele vai usar o molde F1. Né? No dia 6/3, no turno 1, vai ser produzida 425 peças. No turno 2, 400 peças e assim por diante até o dia 9, onde no turno 2 vai ser produzida 25 peças e assim fecha essa programação. Né? Vamos ver então. Após a produção, nós estamos no dia 6/3, 425 peças, vamos dizer que tenha sido produzida 427 peças. Né? E foram divulgadas 2 peças. Quantidade aproveitada é 425. No dia 6, né? Quantidade produzida, vamos dizer que tenha sido 412 peças, né? Quantidade divulgada, 2 peças, quantidade retrabalhada, 10 peças. Salvar. Então, na verdade, só se perdeu o refugo, né? As 10 peças que foram retrabalhadas somou junto, né? Então, estavam previstas 400, foram produzidas 410. E assim por diante, até a ordem de produção ser fechada. Aqui, em caso
de parada de máquina, nós temos aqui alguns motivos de parada de máquina que a gente pode cadastrar, deve cadastrar, né? Falta de material, falta de luz, e etc. Então a gente cadastra quando houver uma parada de máquina, a gente vem aqui e coloca a hora de início, né? Então aqui a gente já tem uma parada de máquina, das 5 às 5h30, né? Que é para, aliás, das 5h30 às 6 horas, que é para a preparação de máquina. A gente pode vir aqui e colocar outra, e assim, que é hoje, né? Estamos gravando essa apresentação. Hora de início, hora de término, vão ter que ser das 19h11 até as 11 até as 6h11, né? Procura falta de material, né? Parada não programada. Essa primeira aqui é programada, essa aqui já não é programada, né? Já está registrada que uma parada de 1 hora por falta de material, né? Então, continuando a nossa apresentação, né? Vamos ver aqui, esse botão aqui, registrar defeitos que geraram refugo, né? Então temos aqui no dia 6/3, a gente tem 2 refugos, né? A gente vem aqui na nossa listinha de código de defeitos, né? Os defeitos são cadastrados aqui, ó, cadastrar defeitos, a gente pode cadastrar N tipo de defeitos, né? Conforme os defeitos que aparecem nas peças que a gente usa na nossa empresa. Então suponhamos que seja aqui fora de centro, né? Seja um defeito, né? O código do defeito é 3. Seja uma peça fora de centro, né? Salvar. E uma outra peça seja um defeito de barba, né? Mais uma peça. São 2 peças, né? Salvar. Bem. Fechamos aqui no dia 6 do segundo turno. Mesma coisa. Aí a gente vem aqui e faz a mesma coisa, né? Peça completa. 10, ele tem andado por salvar. Essa por dentro, né? A mesma coisa a gente faz com os defeitos de retrabalho, de formas que no final a gente pode ter gráficos, né? Que vão mostrar para a gente os defeitos, né? Então aqui, ó, veja só, aqui nós temos as porcentagens, a gente pode ir de forma de gráficos barras, assim. Olha aqui, ó. No nosso recuo em relação à quantidade produzida, 0,16% aproximadamente por peça incompleta, 0,079% fora de centro, 0,079% de barco. E assim por diante, a gente tem uma série de formas de analisar defeitos aqui por departamentos, setores, equipamentos, ferramentais, produtos, defeitos, clientes, famílias. Vamos analisar por porcentagem, por quantidade, por PPM, parte de milhão, né? Por departamentos aqui, está mostrado aqui, né? Gráficos lineares, barras, Pareto, pizza, mensal, semanal, diário. Vamos ter uma tabela acompanhando o gráfico, mostrando aqui os códigos do defeito, né? Tela cheia, né? Olha só. Muito bem. Bom, vamos agora a mais um exemplo, programando agora, considerando duas operações. Aqui a gente programou considerando apenas uma operação. Veja que a medida que a gente vai digitando aqui, a gente vai mostrando aqui, né? Então nós já temos total registrado 4, total retrabalhado, né? E vai somando aqui as quantidades de peças, né? Total aproveitado 835, saldo a produzir. Para nós terminarmos essa nossa ordem de produção, falta produzir ainda 2.165 peças, né? Ou 84,7% faltante, né? Bem, vamos dar continuidade agora com um novo exemplo,
programando agora duas ordens, uma ordem de produção com duas operações. A gente pode produzir, né? Programar, na verdade, com quantas operações a gente quiser. Né? O programa vai programar cada ordem de produção com quantas operações forem necessárias. Né? Dentro dos critérios que a gente estabelece de ordem, né? Qual operação que é executada primeiro e qual é o segundo lugar e assim por diante. Né?